Olá, este é o Assunto do Trabalhador, seu podcast idealizado pela Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. Assunto de hoje, a mudança na previdência do servidor público pós-reforma previdenciária. Hoje recebemos aqui a doutora Paula Cortellini, advogada, mentora, direito sócia e gestora da Adicine, Cortellini Advogados Associados, especialista em direito processual e direito previdenciário e especialista em previdência do servidor público. Doutora Paula, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade, sua saudação inicial e já respondendo a primeira pergunta, quem é Paula Cortellini? Oi, Ronilson. Primeiramente, queria te agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Dar um bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes. Então, meu nome é Paula Cortellini, né? Eu sou advogada, eu sou especialista em previdência, sou ultra especializada em previdência do servidor público. E hoje eu atuo, no meu escritório nós atuamos com o INSS, mas temos uma ampla atuação com o servidor público. O escritório está aí há 40 anos já atendendo servidores públicos. Ótimo. Obrigado, Paula. Já ingressando no nosso tema da reforma da Previdência, o que trouxe de mudança significativa para a aposentadoria do servidor público? Ronilson, mudou tudo, né? Mudou muito. Essa nossa reforma, que veio com a emenda condicional 103, ela fez uma grande diferenciação para os servidores públicos a depender do ente em que eles estão. Então, por exemplo, antes da reforma, todos os servidores públicos eles se aposentavam pelas mesmas regras. Então, a aposentadoria e pensão por morte, o servidor lá do estado do Pará e o servidor lá de Caxias do Sul se aposentavam exatamente pelas mesmas normas, né? Mesmo requisito etário, a tempo de serviço público, tempo no cargo, e inclusive o cálculo do benefício era igual para todos. O que acontece? Vem a emenda constitucional 103, ela faz uma coisa muito interessante, né? A emenda constitucional 103, a reforma. Ela muda para os servidores federais, mas ela diz, olha pessoal, isso aqui é para os servidores federais. Servidores estaduais, municipais e do Distrito Federal, cada um agora vai ter sua regra, cada ente que faça a sua regra. E daí nós começamos a ter as outras reformas dos estados, dos municípios. Então, por exemplo, aqui no Paraná, a gente teve a reforma com a emenda constitucional 45, né, de 2019. Então, temos novas regras a partir de 4 de dezembro de 2019. O Paraná foi um copia e cola da União, então, mesmas regras. Mas tem outros municípios, outros estados que fizeram regras completamente diferentes. E tem outros que também têm uma situação interessante, ainda não fizeram reforma. E estes que não fizeram reforma ainda se utilizam das regras antigas. Mas veja só, né, a diversidade que nós temos hoje. Então já era difícil para o servidor público entender a sua previdência por mudanças constantes e normas muito específicas. E agora é necessário um maior estudo, sabe, de cada um, da vida também de cada servidor, tanto das regras próprias de cada servidor, mas também da vida contributiva de cada um, né, que é muito diferente. Às vezes a pessoa começa na iniciativa privada e passa num concurso, tem gente que é concurseira, ficou indo de um concurso para o outro, tem servidor que tem tempo rural, tem servidor que tem exposição a agentes nocivos, tem servidor que é magistério, mas é magistério e foi por um tempo para um cargo administrativo e sai da hora-aula, vai para a hora-relógio. Então, é muito artesanal. E agora com essa mudança de ente para ente mais ainda, né? Tá, ok. Você está escutando o Assunto do Trabalhador. Hoje, falando sobre a previdência do servidor público. Siga as nossas redes sociais da Vicência Advocacia e do Instituto Edésio Passos. Doutora Paula, acredito que é necessário para o trabalhador, para o servidor público que está nos escutando, no que se refere à questão uma pequena distinção dessa questão do regime próprio e o que é o regime geral. Ah, é muito boa pergunta, Ronilson. A gente tem que fazer essa diferenciação. Então vamos lá, quando a gente fala em regime geral, é o que o pessoal chama comumente, né, de INSS. Na verdade, o INSS é a autarquia que administra o regime geral. Quem que está lá no regime geral?
Isso é o pessoal da CLT, os autônomos, né, contribuintes individuais, nós temos lá o trabalhador rural, enfim. São pessoas que não estão num cargo efetivo, né, de um ente que tenha regime próprio. Então, o regime próprio, você veja, ele é excepcional, ele é uma exceção. Então, no Paraná, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, vários municípios, o que que nós temos? O servidor público que faz um concurso de provas ou de provas de títulos e vem a ocupar um cargo efetivo, ele vai ter uma previdência própria para ele. Esse é o sentido de falar, né, regime próprio. E o regime geral é justamente aquele que é para todos os trabalhadores. Então, são aquelas pessoas que não estão com cargo efetivo. Mas a gente só tem que tomar um cuidado, porque tem servidores públicos que o município, o estado, mais municípios, acho que estados todos têm regime próprio, não tem um regime próprio. Então, a contribuição deles vai para o regime geral e vão se aposentar com as normas do INSS. Então, Ronilson, acho que assim, simplificando, o regime próprio ele é destinado para os servidores públicos em cargo efetivo. Tá, ok. Lembrando aquele trabalhador que nos escuta hoje, tomamos como exemplo Paraná Previdência, Pato Prev, que é de Pato Branco, também temos regimes próprios na nossa região lá de Pato Branco, Mariópolis, Chopinzinho, Francisco Beltrão, todos esses se referem a regime próprio, mas, por exemplo, Palmas já vai para o regime geral do INSS. Pois bem, doutora Paula, tomamos como exemplo uma professora do estado do Paraná. Claro que simplificando, assim, como é que fica hoje a sua aposentadoria e como que fica aquela que já estava no estado antes desta reforma? Bom, vamos lá. Eu vou começar pela última pergunta, Ronilson. Como que fica para aquela servidora, professora, que ela já estava no estado, mas digamos que ela não consegue cumprir os requisitos para se aposentar até a reforma, né? Até 4/12 de 2019. Apesar, Ronilson, já adiantando para os servidores públicos do Paraná, existe uma discussão quanto a essa data, tá? O Tribunal de Contas aqui do Estado entende que algumas regras valem até 9/3 de 2021. Mas, enfim, se essa servidora, essa professora, ela já estava no estado antes da reforma e ela não consegue cumprir os requisitos para se aposentar até a data da reforma, ela vai entrar nas regras novas. É uma pergunta bem comum em escritório de advocacia que trabalha com servidor público, né? Ah, mas eu entrei antes de 2003. Mas eu entrei antes da reforma, né, que seja. Então eu posso ainda me aposentar pelas regras antigas. Na verdade, não. Para você se aposentar pelas regras antigas, você tem que ter alcançado o direito às regras antigas até a data da reforma. Se você não alcançou esse direito, infelizmente, você não consegue agora, pós-reforma, cumprir esses requisitos. Por exemplo, idade, tempo de serviço público, tempo no cargo. Infelizmente, você vai entrar nas regras pós-reforma. E, Ronilson, falo infelizmente, né? Porque na maioria das vezes a reforma ela não é benéfica para o servidor. Ou ela atrasa e diminui o valor da aposentadoria. Então, para uma professora hoje do estado do Paraná, que opções nós temos? O estado do Paraná implementou 3 regras. Então, uma a gente chama de regra permanente e 2 regras de transição. As regras de transição, elas são para quem já estava no serviço público até a data da reforma da Previdência, até 4/12 de 2019. E a regra permanente também é para estas pessoas que já estavam no serviço público, mas também é para quem ingressar hoje no serviço público, então só vai ter esta regra, né, permanente. Regra permanente hoje é uma regra equiparável à regra por idade ali do regime geral. O que esta servidora ela tem que cumprir, né? Vamos falar da professora. A professora ela vai ter que ter no mínimo 57 anos de idade, 25 anos de magistério, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. E veja que já é interessante, porque se a gente pegar as regras anteriores, as professoras conseguiam se aposentar com 50 anos de idade.
Então, a gente já tem, da regra permanente, a idade mínima é 7 anos a mais do que a regra anterior. Então, aí a gente já vê, né, que a reforma não foi uma boa, não foi uma boa implementação, né? Não foi benéfica para o servidor público. Agora, nós temos outras duas regras. A gente tem o pedágio 100% e a regra de pontos. E pedágio 100%, vamos pegar quanto tempo faltava para essa professora fechar 25 anos de magistério até a data da reforma e vamos multiplicar por 2. Então, vamos pegar lá uma professora que tinha 23 anos de magistério na data da reforma. Faltava 2 anos para ela fechar 25. Então, ela não vai ter que contribuir por mais 2 anos, ela vai ter que contribuir por mais 4 anos. Vamos dobrar o tempo que faltava e também vamos ter idade mínima, mas uma idade mínima mais simpática, 52 anos, né? Daí também 20 de serviço público e 5 anos no cargo. Então, essa é a regra do pedágio. E a regra dos pontos, 52 anos de idade, vamos ter 25 de magistério, vamos ter 20 anos de serviço público e 5 no cargo, mas a soma do serviço público, a soma do tempo de contribuição, na verdade, com a soma da idade, tem que fechar uma pontuação específica. Então, também acabamos tendo um prejuízo dessa servidora pública do magistério. Mas temos estas 3 regras, né? Agora, todas estas regras, elas vêm a impor algum obstáculo a mais para essa servidora pública professora ter sua aposentadoria com relação às regras anteriores, tristemente. Ok, você está ouvindo Assunto de Trabalhador, hoje com a doutora Paula Cortellini, falando sobre a mudança da Previdência do servidor público. É necessário destacar e agradecer que a doutora é minha mentora, inclusive, né, na Genial Prev lá. Sempre temos aulas muito interessantes. Obrigada. Pois bem, destaco para questão professora, porque a média no Brasil é de 90% mulheres. Inclusive, tenho a satisfação de dizer que a doutora é a primeira convidada mulher no nosso podcast Assunto de Trabalhador. Até porque ontem foi Dia Nacional da Educação. Certo. Ontem foi o Dia Nacional da Educação. Eu costumo dizer que na nossa região lá do Sudoeste é uma média de 98% são mulheres. Nossa, bem mais alta que a média nacional. Dá para se dizer que são 98% mulheres. Um abraço para todas as professoras. Doutora Paula, diante de todas essas revoluções que teve na reforma da Previdência, que muitos falam que foi uma deforma, não uma reforma, quanto à questão do auxílio-doença, como é que fica as alterações? Certo, então vamos lá, né, Ronilson? O auxílio-doença ou a licença para tratamento de saúde, cada regime vai chamar de um jeito, né? Cada estatuto do servidor vai chamar de um jeito. Como que ficou? É importante falar, sabe, Ronilson, porque o pessoal confunde bastante a doença com a incapacidade. Então, só para a gente diferenciar rapidamente, às vezes você pode estar doente, mas não estar incapacitado para a tua função, para as funções inerentes ao teu cargo público. Então, você tem que estar, de fato, incapacitado para exercer aquelas atribuições do seu cargo público para você ter direito a essa licença. A licença, ela até que não mudou, sabe? Ela permaneceu da mesma forma, ela exige a incapacidade. Sempre o serviço público vai tentar primeiro uma readaptação, porque muitas vezes você não pode exercer as funções inerentes ao seu cargo especificamente, mas você poderia ser alocado, você trabalhar em outra função ali do serviço público. Muito comum professor, né, já que a gente está falando de professor, muito comum o professor ou a professora incapacitado, ele vá para a biblioteca, por exemplo, ou vá para a secretaria, né? Então, ele não fica lá na sala de aula com o desgaste de ficar em pé, de utilização da voz dele. Se tiver relacionado essa incapacidade a esses fatores, ele pode ser readaptado. Agora, não deu para readaptar. O
que o serviço público vai fazer? A perícia vai recomendar, então, a licença para tratamento de saúde, né, o auxílio-doença. Nesse caso, esta pessoa, este servidor ou esta servidora, vai sair, vai ficar licenciado, vai ficar em casa e vai receber a remuneração do cargo dele. Então, ao menos aqui no estado do Paraná, se manteve a continuidade da remuneração do cargo. É claro que, por exemplo, não vai receber auxílio alimentação, não vai receber o auxílio transporte, né, que são verbas indenizatórias, mas, de resto, permaneceu igual. Então, ok. A aposentadoria... insalubridade, no caso, também não recebe, né, doutora? Insalubridade também não recebe. Mas, Ronilson, tem uma coisa interessante que está acontecendo na jurisprudência. Porque, veja, muitos servidores, eles têm uma atividade que eles estão inerentemente expostos a agentes nocivos. Vamos pegar o exemplo do médico enfermeiro, né? Inegavelmente está exposto a agente biológico, decorre da profissão destas pessoas. Então, digamos que está lá um médico ou um enfermeiro, o técnico de enfermagem, trabalha na UTI, tem uma exposição. Ele fica doente e ele daí vai para licença para tratamento de saúde. Ele não vai receber o adicional, mas quando ele for se aposentar, como ele foi de forma involuntária, né? Ninguém quer ficar doente. Então, como ele teve que se retirar, se licenciar de forma involuntária, nós temos jurisprudência no sentido de que este período, então, de licença vai ser considerado como tempo especial, para fins de aposentadoria especial ou para conversão de tempo especial em comum. Certo. Você está escutando Assunto de Trabalhador. Hoje o assunto é mudança na previdência do servidor público, regimes próprios. Pois bem, doutora, quanto a essa questão de reforma, naturalmente é interessante falar sobre a questão da aposentadoria por invalidez. Ah, sim. Porque tá bem ligado, né, Ronilson? Porque se nós estamos falando de um servidor que está doente, ele sai para uma licença para tratamento de saúde, muitas vezes ele pode, de fato, não recuperar essa capacidade, né, durante o tratamento dele. E daí, neste caso, o serviço público faz o quê? Em regra, vai postergando a licença para tratamento de saúde ou auxílio-doença por até 24 meses. É sempre importante ver no ente específico, no município, no estado, qual que é o prazo, certo? Mas, por exemplo, da União, do estado do Paraná, é 24 meses. Então, vai se postergando, acompanhando, vendo se esse servidor recupera a capacidade dele para voltar para o cargo. Não recuperou e também não deu para readaptar. Sempre se ressaltando, pessoal, que a primeira opção é sempre a readaptação, mas às vezes não dá. Então, ele vai ser aposentado por invalidez. Agora, eu falei, né, que a licença para tratamento de saúde não teve, assim, tanta mudança, o servidor sai com a mesma remuneração. Mas, na aposentadoria por invalidez, já não fica tão bom o cálculo. Então, na aposentadoria por invalidez, até o que é um absurdo, né, Ronilson, porque é uma pessoa que ela está sem a capacidade laborativa de forma total e permanente. E ela vai ter uma redução grande no seu valor de aposentadoria. Como vai ser esse cálculo? Vai ser pela média. Então, vai se pegar a média de todas as contribuições desde julho de 94. Este servidor vai ganhar lá 60% desta média e mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar lá uma professora, ela ficou incapacitada com 15 anos de tempo de contribuição. Ela vai ganhar 60% da média. Agora, uma professora que ficou incapacitada com 22 anos de contribuição, ela vai ganhar 64% da média. Qual que é a exceção? Se a pessoa se aposentar, ficar incapacitada total e permanentemente por causa de uma doença, uma moléstia profissional, acidente de serviço, ela vai ganhar 100% da média. Mas veja, é sempre média. Então, às vezes, um servidor, uma servidora que, se conseguisse esperar a regra, né, para se aposentar voluntariamente, teria até uma integralidade, porque a gente ainda tem integralidade pós-reforma. E ele fica doente antes, ele vai se sujeitar à média e muitas vezes a não 100% da média. Então, para o servidor,
pensando financeiramente, é melhor estar licenciado do que estar aposentado por invalidez. Ok. Assunto de trabalhador. Siga as nossas redes sociais para acompanhar esse podcast. Importantíssimo destacar para o trabalhador, como a doutora falou anteriormente, depende de cada regra de cada ente público que está vinculado ao servidor público no que se trata de regimes próprios. Tomamos como exemplo, por exemplo, Francisco Beltrão fez uma alteração para o auxílio-doença, ele vai lá largar uma média para em torno de 85% para o trabalhador que está afastado por auxílio-doença. Pois bem, doutora, também uma dúvida recorrente do trabalhador, do servidor público, é no sentido da pensão por morte. Como é que fica essa situação? Outro que foi uma deforma, né, Ronilson? Deforma da Previdência mesmo. Pensão por morte foi um dos benefícios mais afetados pela reforma e a gente teve uma grande diminuição no valor dela. Como que era antes da reforma? Antes da reforma, como eu falei, todo mundo pensionava igual. Então, todos os dependentes receberiam o mesmo valor de pensão por morte, fosse um servidor do Amapá, fosse um servidor de Francisco Beltrão. Então, o recebimento era a remuneração do cargo do servidor público ou os proventos de aposentadoria até o teto do INSS. Hoje está 7.786, né, Ronilson? E o que passasse disso ganharia só 70%. Então, ganhava tudo até um certo valor e a partir daquele valor ganhava 70%. Hoje, atualmente não está tão interessante. Por quê? A pessoa falece e daí os seus dependentes vão ganhar 60% da média, se esse servidor ainda não está aposentado, e mais 50% da média, se o servidor ainda não está aposentado, então mais 10% por dependente. Então, veja, se só tem um dependente, vai ganhar 60%. Agora, se tem mais dependentes, aí vai acumulando 10, 10, 10 até 100%. Agora, o servidor já está aposentado. Aí pega-se lá o total de proventos, então lá ganha R$5.000. Então, desses R$5.000, tem um dependente. Então, essa pensão por morte vai ser no valor de 60% de R$5.000, que vai ser de... Você tá bom de conta, Ronilson? R$3.000. Então, você vê, 5.000 vai virar 3.000. E daí esses 3.000, ok, vai ser recebido, né, por um dependente. Agora, se fosse 2 dependentes e desse essa conta, já ficaria 1.500 para cada um, né? Então, veja só, um benefício que antes partiria de R$5.000, agora já vai partir de 3. Então, uma grande perda para os dependentes de servidores públicos. Exatamente, doutora. Salve este podcast, envie para aquele seu amigo que está necessitando dessas informações que são essenciais da aula da doutora Paula Cortellini, aqui a nossa convidada hoje do podcast Assunto de Trabalhador. Entrando um pouquinho quanto à questão a doutora comentou também, do tempo especial. O tempo especial é o assunto do momento, né, Ronilson? Porque é uma oportunidade bem recente para o servidor público. A gente tem, essa possibilidade foi dada pelo STF, é um tema do STF, é o tema 942, e esse tema possibilita converter tempo de especial em comum no serviço público. E o que é interessante, esta possibilidade, ela só assim se concretizou mesmo em agosto de 2021. Foi quando se tornou definitivo esse tema, essa decisão desse tema. E é uma ótima saída, viu, Ronilson? Para quem quer fugir da reforma, muitas vezes é o tema 942 que vai salvar essa conversão do tempo especial em comum. A conversão, ela pode ser feita para os servidores públicos expostos a agentes nocivos. Então, por exemplo, né, profissionais da saúde, no serviço público, são os mais comuns de terem esta saída aqui. E se aumenta o tempo em 40% para o homem, 20% para a mulher, até 13/11 de 2019. Apesar de existir uma certa discussão quanto a essa data, mas a princípio é isso. Então, um servidor público,
um homem que tinha lá seus 20 anos de contribuição até 13/11/2019, esse número aí, a gente vai para 28 anos de contribuição, com exposição a agentes nocivos, né? Então, muitas pessoas acabam, de fato, conseguindo fugir da reforma da Previdência, porque daí você tem 28 anos de contribuição ali convertidos, você tem mais um tempinho lá no INSS que você vai trazer, e com isso você consegue fechar um direito adquirido na integralidade, né? Só alegria, né? Então, tem sido uma ótima saída para os servidores públicos conseguirem adiantar suas aposentadorias, conseguir o abono de permanência e também aumentar o valor consequentemente. Tá ok. Doutora Paula, e aquele servidor público que na nossa região, lá no Sudoeste, tem muito disso, no Sudoeste tem muito disso, que é aquele trabalhador, aquele servidor que no início lá, como tu falou anteriormente, teve aquele tempo rural. Como é que fica essa situação? Tempo rural é mais comum do que a gente imagina para servidor público. O tempo rural a gente faz o reconhecimento no INSS e daí se leva para o serviço público. Como que faz isso? A gente tem que emitir uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, que é um instrumento por excelência, que nós levamos tempo de contribuição de um regime previdenciário para o outro. Agora sim, Ronilson, a comprovação, tem que ser preenchida uma declaração, uma autodeclaração lá perante o INSS, tem que se juntar documentos comprobatórios desse tempo rural e mais do que isso. E é aqui que vem a parte chata, né? Que é pagar. Porque para emitir essa CTC e levar este tempo para o serviço público, a gente vai precisar indenizar esse tempo. Porque muitas vezes o trabalhador rural, ele está numa informalidade, né? Ele só vai vivendo, ele acorda todo dia e vai vivendo, fazendo o que ele tem que fazer ali na roça. E muitas vezes não tinha nem documento, não tinha nada formalizado. Então, quem dirá contribuir para a Previdência? Para ele levar esse tempo para o serviço público, ele vai ter que fazer o acerto dessas contribuições previdenciárias. Então, não basta só comprovar. O INSS, para emitir a certidão de tempo de contribuição, para levar para o serviço público, vai exigir pagamento. Então, Ronilson, o que a gente tem que fazer nesse caso, né? O que nós advogados, planejadores previdenciários, fazemos? Nós fazemos um cálculo de retorno sobre o investimento mesmo. Será que compensa eu levar esse tempo rural desse cliente para o serviço público? O quanto que vai adiantar da aposentadoria e aumentar a aposentadoria, em quanto tempo vai retornar esse valor? E também sempre pensando nos planos de vida, né, do cliente. Às vezes um cliente que está com pressa, ele quer sair agora do serviço público, ele não quer ficar esperando, porque ele foi jogado por uma compulsória, lá por causa da reforma. Para ele, às vezes, é interessante, para ele compensa o pagamento do valor. Já para outra pessoa que está mais tranquila, o servidor está, não, tudo bem, eu levo mais um tempo aqui, às vezes não compensa. Então, por isso que eu digo que é aquele trabalho artesanal, né? Mas a gente tem que ter em mente que vai ser pago para trazer para o serviço público. Tá ok. Mais uma vez agradecendo a sua presença, doutora Paula. Lembrando para aquele trabalhador que tem a necessidade de dúvidas, é importante procurar um advogado especialista, que tenha de preferência passado pela Genealprev. Mas, enfim, quanto à questão, tanto da questão especial, porque tomamos como exemplo aquela pessoa que vai ter o tempo rural, né, que tem o tempo que trabalhou lá na roça com os pais, que o pai tinha lá um determinado número, tinha uma chácara, por exemplo, um sítio, depois ele passa para o tempo normal, às vezes tem o tempo especial, certo? No próprio serviço público, que muitas vezes é ligado ao regime próprio, como por exemplo, regime geral, como por exemplo é a questão de Pato Branco, que tinha o regime geral e depois em 2018 foi criado o regime próprio, né? É importante destacar essa necessidade de um acompanhamento adequado até para a questão de preenchimento, né, dos próprios laudos, se o PPP está corretamente, se está completo, porque se bater lá, vai haver uma negativa e vai haver um prejuízo para o trabalhador, né, doutor? Com certeza. E o que é interessante a gente falar
é que o PPP, né, Ronilson, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, esse nomezinho aí que mais parece xingamento quase, né? É um documento super importante para comprovação de tempo especial. Mas ele é elaborado pelo próprio serviço público. Então, muitas vezes, primeiro, esse PPP nem chega e nós temos que judicializar, entrar com uma ação pedindo para que seja liberado de uma vez, ou às vezes ele vem, mas vem completamente dissociado da realidade daquele servidor público. O servidor está exposto a agentes nocivos e vem que não está. É uma situação que a gente enfrenta muito aqui com a Prefeitura de Curitiba, por exemplo. A Prefeitura de Curitiba só reconhece tempo até 97. Então, você pode ser médico, enfermeiro, não vai reconhecer tempo especial. E daí você tem que, infelizmente, realmente entrar com uma ação, judicializar, fazer uma perícia na justiça. Mas, Ronilson, o PPP do seu colega, que está no mesmo cargo que você, na mesma carreira, que está lotado no mesmo local de trabalho, pode ser aproveitado para você. Então, essa é uma informação importante também, porque às vezes eu estou falando aqui, o pessoal, já deu até uma preguiça, né? Só de pensar esse vai e vem. Mas se você tem um colega que já teve esse reconhecimento, isso ajuda muito também para conseguir essa aposentadoria, esse tempo extra ou esse melhor cálculo. Ótimo, doutora. Excelente. Você está escutando Assunto de Trabalhador. Acompanhe as nossas redes sociais e compartilhe esse podcast. Doutora Paula, o que é o abono permanência? O abono de permanência, ele é um crédito referente ao valor da contribuição previdenciária para o servidor público, que ele pode se aposentar, mas ele decide continuar em atividade no serviço público. Então, Ronilson, se a gente pega um contra-cheque de um servidor público que recebe abono de permanência, a gente vai ver que vem descontado o valor da contribuição previdenciária, mas em outra rubrica, outro código, vem a devolução deste valor integralmente ou de até 100% dele. Antes da reforma, todo servidor público que continuasse em atividade tinha um creditamento no seu contra-cheque referente ao valor de contribuição previdenciária. Então, era sempre igual. Descontou R$400 de contribuição previdenciária, tinha de volta R$400. Agora, os entes eles podem ou não instituir o abono de permanência, e a gente tem vários entes que não instituíram. E se ele instituir, ele pode colocar, ele pode arbitrar se vai ser 50%, se vai ser 100%. Te dando um exemplo, aqui no Paraná, estado do Paraná é 100%. Existe abono de permanência, ele vai ficar, esse servidor público paranaense, se ele continuar na atividade, mesmo após podendo se aposentar, ele vai ter devolvido 100% da contribuição previdenciária. Agora, o município de Joinville, por exemplo, o abono de permanência é 50%. Então, ele ainda vai pagar metade da sua contribuição previdenciária. Quer dizer, pagar ele vai de qualquer forma, mas ele vai ter devolvido, né, apenas metade da sua contribuição previdenciária. E tem servidor, Ronilson, que nem sabe o que é abono de permanência, nem sabe que tem, e tem dinheiro para pôr no bolso, sabe? De tempo para trás. Então, é importante que essa informação chegue aos servidores públicos. Certo, excelente. E o servidor ele tem que fazer um requerimento? Como é que funciona essa questão do abono permanência? Pois em tese, o abono de permanência tinha que ser implementado automaticamente, porque a administração pública detém os dados, ela sabe todo mundo que vai estar entrando, está se aproximando de data de aposentadoria. Mas não é isso que acontece. Então, o servidor público, sim, ele tem que fazer o pedido do abono de permanência, verificar no ente ao qual ele está vinculado, onde se faz esse pedido, se é no seu RH, se é em algum departamento específico, e pedir, se ele tiver valores em atraso para receber, Ronilson, do abono de permanência, já pede também os retroativos. Então, pede tanto para implementar em folha, quanto também para que a administração pública pague os valores retroativos. Normalmente, Ronilson, o pessoal tem o abono de permanência implementado em folha daqui para frente. E os retroativos é uma briga. Mas por isso mesmo é importante o servidor público fazer um planejamento previdenciário e estar atento para saber com exatidão
a partir de qual data esse abono de permanência é devido para fazer a solicitação. Certo. Tem aquela discussão, doutora, salvo engano, a emenda 47, no sentido que aquele professor, por exemplo, tomamos como exemplo um professor que, antes da reforma, devia ter 50 anos de idade para se aposentar e 25 a professora. Uhum. Digamos que ela tenha trabalhado lá aos 27 anos e tenha 48 de idade, por exemplo. Há uma compensação desse tempo, né? Isso, Ronilson, essa regra era queridinha, né, antes da reforma, e ainda é uma regra que salva muita gente, inclusive. É a regra que a gente chama com redutor. Então, para cada ano de contribuição ou de magistério que ultrapassasse o mínimo necessário, então para as professoras 25 anos, você poderia diminuir um da idade. E para essa regra, tem abono de permanência, antes não tinha, né? Tinha uma grande discussão quanto a isso, mas foi até um acórdão do TCU que veio e possibilitou o abono de permanência para essa regra. E a emenda constitucional, a reforma da Previdência, sedimentou esse assunto, dando abono de permanência para essa regra. Então, é uma regra maravilhosa, porque além do servidor se aposentar antes, ele também tem o abono de permanência e muitos servidores, como eu falei antes, pode ter o abono retroativo e nem sabe disso, né? Exatamente. Aproveitando, falando de professora, na questão, por exemplo, não se consegue, no caso, como tempo especial, na verdade, professora não é nem considerada tempo especial, né? É uma atividade especial, né? Mas não seria uma atividade diferenciada, né? Uhum. Aquela pessoa que teve o tempo normal, digamos assim, que não trabalhou como professora, mas trabalhou com carteira assinada, tem como fazer alguma forma de conversão? Muitas vezes o pessoal pergunta. O magistério, ele só pode ser convertido até 1981. Então, veja, a gente já está falando de 43 anos, né, que caiu a conversão do magistério. Então, hoje a gente tem muitos poucos casos de servidores que, de fato, conseguem aproveitar essa conversão. E, infelizmente, Ronilson, a gente tem essa restrição do magistério dele você não poder combinar com nenhuma conversão ou nenhuma outra regra especial, seja do tempo especial ou seja até de deficiência, tempo com deficiência também. Não existe previsão de combinação de regras. Então, o magistério para a mulher é 25 anos mesmo e para o homem 30 anos, salvo na regra permanente, daí também vai ser 25, né, para o professor, mas sem poder reduzir esse tempo de alguma forma por esse professor ser PCD, ou ele, por exemplo, estar lá no laboratório, laboratório de biologia, está lidando com agentes nocivos, agentes químicos, não se consegue fazer essa conversão de tempo. Tá ok, obrigado, doutora, excelente. Você está escutando Assunto de Trabalhador. Aproveitando aqui que nós estamos falando de servidor público, há muitas dúvidas e muitas discussões quanto à questão da licença-prêmio. O que é essa licença-prêmio, doutora? Licença-prêmio era um prêmio mesmo, né, que nós tínhamos para os trabalhadores, para os servidores públicos, que permanecessem por um determinado tempo no serviço público, eles poderiam tirar um período sabático. Então, o que seria isso? Aqui no estado do Paraná, por exemplo, né, era da seguinte forma: ele ficava 5 anos no efetivo serviço público e dele poderia tirar uma licença de 3 meses. Então ele ia para casa ou, né, tirava férias e tal, mas ele continuava recebendo a sua remuneração. Agora, Ronilson, como que ficou, né, a licença-prêmio? Depende de cada ente. Então, a gente sempre, com o servidor público, a gente sempre vai cair nisso. Sempre tem que verificar qual que é a legislação daquele ente federativo. Mas eu vou pegar o estado do Paraná. No estado do Paraná, a gente tinha licença-prêmio, que a gente chamava aqui de licença especial, só que ela foi abolida em 20 de janeiro de 2020. Então, o servidor público do estado do Paraná, se ele completou um período aquisitivo que a gente chama de 5 anos até essa data, maravilha, ele tem licença-prêmio, licença especial para receber. Agora, se até essa data ele tinha, por exemplo, completado 3 anos, faltou 2, não tem como ter uma licença proporcional.
No estado do Paraná, ela foi substituída por uma outra licença chamada licença capacitação. Então, nós não temos mais. Mas, Ronilson, muitos entes ainda têm, muitos mesmo. O que o servidor público tem que ficar atento? Primeiro de tudo, ele não é obrigado a tirar essas licenças. Eu falo isso, Ronilson, porque às vezes acontece assim um assédio com esses servidores e às vezes até mentiras. De falar, não, para você se aposentar você tem que tirar a licença e você não tem, não é obrigatório. Você pode se aposentar com licenças em haver e às vezes é até preferível. Por quê? Porque você vai receber essas licenças em pecúnia. Então vamos pensar um servidor lá que tinha 5 licenças prêmio, não tirou nenhuma. Essas 5 licenças é de 3 meses cada. Vai virar 15 meses de remuneração a receber. Então, muitas vezes é um valor muito bem-vindo, né? No momento da aposentadoria. Melhor ter a licença, você sendo pago ali, tendo essa indenização depois, do que tirar a licença em atividade, porque no final das contas você vai ter a remuneração mensal de qualquer forma, só que na forma de licença. Então, se você deixa para depois da aposentadoria, é um extra que você tem, porque além do mês de aposentadoria que você vai receber, o benefício mensal, você também vai ter esses meses em haver aí recebidos em dinheiro. Tá, ok. Quanto à questão da prescrição, doutora, e já perguntando quanto à questão do estado do Paraná que alterou, aquele professor, aquele servidor que já tinha direito antes da alteração, como é que fica essa questão da... Ele se aposentou agora, por exemplo, como é que fica a questão da prescrição? Pode cobrar para trás? Ótimo, então, a gente tem 5 anos para cobrar. A partir de quando contou esses 5 anos? Publicou o ato de aposentadoria no Diário Oficial. Tem 5 anos, esse servidor tem 5 anos para cobrar. Eu até brinco, sabe, Ronilson, eu falo para os servidores que quando eles se aposentam, eu acho que lá no regime próprio eles colocam uma ampulheta que tem 5 anos para ela cair assim toda a areiazinha e eles fazem festa lá, né? Porque depois de 5 anos você não pode mais pedir. Ronilson, o que tem de servidor que faz doação aí para a administração pública, né, por não pedir esse dinheiro, não é brincadeira. Então, são 5 anos. O servidor público tem que ficar atento e vários direitos decaem em 5 anos, né? Inclusive quanto ao benefício, quanto à revisão do benefício. Então, vale a pena ficar de olho. Se você já se aposentou, não é mais uma questão de planejamento previdenciário, é uma questão de revisão. Então, se atentar também para essa data que saiu o ato de aposentação no Diário Oficial. Exatamente. O abono permanência também vai para média ou para integralidade? O abono de permanência tem uma discussão sobre ele, né? Ele não tem ido. Agora, para a questão da licença especial, licença prêmio, nós temos decisão aí de que ele deve integrar, sim, esse valor indenizatório de licença prêmio ou licença especial convertido em pecúnia. Ótimo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e a sua conclusão. Ronilson, eu que agradeço, foi um prazer enorme. É sempre uma alegria poder compartilhar informações para servidores públicos. E a minha conclusão é um recado que eu queria dar para os servidores para irem atrás de seus próprios direitos, né? Porque, infelizmente, o serviço público não serve o servidor público. Ainda mais em um momento que é tão decisivo, que é o momento da aposentadoria. Então, procure um especialista em direito previdenciário, em regime próprio de direito previdenciário, para cuidar da sua aposentadoria ou da revisão da sua aposentadoria. Ok, você escutou o Assunto do Trabalhador hoje com a doutora Paula. Muito obrigado e até o próximo programa.